Mas o que eu queria saber de você é, assim, um cara super vencedor que passou quase 10 anos lá fora, né? Mundo árabe e Europa. Você volta para o Brasil, o que que você viu que mudou, o que que tem de diferente no nosso futebol e o que que ainda precisa melhorar? É uma pergunta, como sempre, muito boa, né? E eu sempre converso muito com os jogadores mais próximos em relação a isso. Eu acho que o nosso futebol, ele continua sendo tecnicamente o melhor do mundo. Eu até já falei sobre isso. Eu acho que o jogador brasileiro, ele é inteligente para ler o jogo, ele é inteligente para reagir, ele tem a malandragem no bom sentido, né? A maioria de nós passamos ou no futsal, ou jogamos na rua, ou jogamos descalço. Nós temos talvez uma formação de um lado mais sofrida e aí talvez a gente amadureça mais cedo. São jogadores que sofrem menos com a pressão, talvez jogadores brasileiros. Mas ao mesmo tempo eu vou dizer uma coisa agora que a maioria dos jogadores com certeza não vão se agradar disso, mas o que a gente precisa mudar é a mentalidade do jogador brasileiro. O jogador brasileiro ele continua com a mentalidade de que a caneta, o chapéu, a brincadeira no treino, o treino a 30%, ele continua achando que isso é futebol e que no final de semana ele vai ser capaz de chegar lá e resolver, né? O jogador brasileiro ele fala assim, a gente resolve ali naquele quadrado, chegar sábado e domingo a gente resolve. Mas ele não entende que para isso precisa de uma preparação, você precisa preparar o seu corpo para que no final de semana ele seja capaz de reagir ao esforço máximo. Isso aí a cada dia é gradativo, você vai crescendo também na parte física, com a experiência também é lógico, mas eu acho que a grande mudança é o jogador brasileiro entender que futebol pode ser sim uma brincadeira, mas acima de tudo é uma profissão. O futebol mudou a vida de todo mundo. O futebol, eu acho que é uma troca, né? O futebol mudou completamente a minha vida, mudou a vida da minha mãe, do meu pai, das minhas filhas, dos meus irmãos. E como que eu não vou respeitar o futebol? Então eu acho que o jogador brasileiro ele precisa respeitar o futebol como ele merece. E para isso ele tem que entender que o treinamento e o pós-treino é fundamental. Dá para fazer tudo. Eu até já falei, todo jogador que joga comigo sabe que eu também gosto de beber de vez em quando. Tem tempo para tudo, dá para você aproveitar a vida. Agora, aquele momento da semana, aquele momento pré-jogo, eu acho que não tem coisa mais importante. Tudo que você vai fazer, você tem que pensar que resultado aquilo vai dar para você. O que é que aquilo ali vai te dar resultado de positivo ou negativo para o próximo jogo ou para a próxima semana. Então é mais ou menos assim que eu levei a minha vida. Agora entra outro aspecto importante nesse lado também para complementar, é que o jogador brasileiro ele tem muito desequilíbrio familiar, muito mais que na Europa. Isso aí atrapalha muito. Eu vi grandes jogadores, você viu também com certeza, por não terem uma base familiar muito forte, e acabam nunca conseguem render o que são capazes de render, que seja ou quando casam ou mesmo sem serem casados. São desequilíbrios familiares que fazem com que o jogador nunca atinja o seu máximo, e aí são jogadores que vivem de altos e baixos, e é mais ou menos isso aí o futebol brasileiro. E eu acho que a mudança do futebol, ela passa por isso também, né? Eu acho que a psicologia, a própria psiquiatria, eu até diria isso, ela vai estar cada vez mais próxima do jogador. Eu acho que o lado mental, ele está se tornando cada vez mais importante para que o jogador possa render o que ele pode.